Liturgia diária, 25ª semana do Tempo Comum, terça-feira, 26 de setembro de 2023. Oração do dia. Ó Pai, que resumistes toda a lei no amor a Deus e ao próximo, fazei que, observando o vosso mandamento, consigamos chegar um dia à vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura. Leitura do livro de Esdras, capítulo 6, versículos do 7 ao 8, 12, 14 ao 20. Naqueles dias, o rei Dário escreveu ao governador do território da outra margem do rio Eufrates: deixa que prossigam os trabalhos no templo de Deus. Que o governador de Judá e os anciãos dos judeus edifiquem a casa de Deus no seu lugar. Também ordenei como se deve proceder com aqueles anciãos dos judeus que constroem aquela casa de Deus. Com os bens do rei, deveis reembolsar religiosamente sem interrupção aqueles homens por tudo o que gastarem. Eu, Dário, dei esta ordem. Que ela seja pontualmente executada. E os anciãos dos judeus continuaram a construir, com êxito, de acordo com a profecia de Ageu, o profeta, e de Zacarias, filho de Ado, e puderam terminar a construção conforme a ordem do Deus de Israel e as ordens de Ciro, de Dário e de Artaxerxes, reis da Pérsia. Esta casa de Deus foi concluída no terceiro dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado de Dário. Os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e o resto dos repatriados, celebraram com alegria a dedicação desta casa de Deus. Ofereceram, para a inauguração desta casa de Deus, 100 touros, 200 carneiros, 400 cordeiros, e como sacrifício pelo pecado de todo Israel, 12 bodes, segundo o número das tribos de Israel. Estabeleceram também os sacerdotes, segundo suas categorias, e os levitas, segundo suas classes, para o serviço de Deus, em Jerusalém, como está escrito no livro de Moisés. Os deportados celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês. Como todos os levitas se haviam purificado, juntamente com os sacerdotes, estavam puros, e, assim, imolaram a Páscoa para todos os filhos do cativeiro, para os sacerdotes seus irmãos e para eles próprios. Palavra do Senhor. Salmo responsório 121, 122. Que alegria, quando me disseram, vamos à casa Senhor. Que alegria, quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. E agora nossos pés já se detêm, Jerusalém, em tuas portas. Que alegria, quando me disseram, vamos à casa Senhor. Jerusalém, cidade bem edificada num conjunto harmonioso, para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor. Que alegria, quando me disseram, vamos à casa Senhor. Para louvar, segundo a lei de Israel, o nome do Senhor. A sede da justiça lá está e o trono de Davi. Que alegria, quando me disseram, vamos à casa Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas capítulo 8, versículos do 19 ao 21. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele, por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus, e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão da liturgia diária 26 de setembro de 2023, site Mundo dos Católicos. O termo irmãos nesta passagem obviamente não deve ser entendido como se Jesus tivesse irmãos de sangue. É um dogma da nossa fé que Jesus era o único filho de Maria. Naquela época, era prática comum referir-se à família extensa como irmãos. Isto teria se aplicado especialmente aos primos de Jesus e talvez até mesmo àqueles que não tinham parentesco de sangue, mas eram da mesma aldeia. Quando esses parentes de Jesus ficaram do lado de fora e anunciaram sua presença, o que esperavam que Jesus fizesse? Seus irmãos poderiam estar lá para tentar colocar algum sentido nele. Sabemos por outras passagens dos evangelhos que alguns membros da família extensa de Jesus pensavam que ele estava louco. Portanto, é possível que estes irmãos estivessem lá para resolver um extenso conflito familiar que estava em erupção quando Jesus iniciou o seu ministério público. A resposta de Jesus não foi uma resposta rude. Isto fica claro pelo fato de que Jesus viveu a perfeição da caridade. Mas a verdadeira caridade está sempre fundamentada na verdade. Jesus falou uma verdade que rompeu com os laços e conflitos meramente humanos que motivavam esses irmãos.
Ao dizer, e minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e agem de acordo com ela, Jesus estava desafiando seus irmãos a pararem de olhar para ele apenas de uma forma terrena. Todos, inclusive seus parentes, precisavam aprender a ver Jesus como filho do Pai Celestial. Foi o ato de aceitar a identidade divina de Jesus e de se submeter em obediência à vontade do Pai que estabeleceu um vínculo muito mais profundo com ele. Esse é o relacionamento que Jesus desejava com seus irmãos terrenos. A mãe de Jesus, por outro lado, também era perfeita em todos os sentidos. Ela estava livre da desordem do pecado e até sua mente estava clara, cheia de perfeita sabedoria e compreensão. Portanto, quando lhe foi relatado o que Jesus disse, ela teria entendido e acreditado. São Beda diz que quando ouvimos a palavra de Deus e a obedecemos, tornamo-nos a mãe de Jesus, trazendo-o ao mundo através das nossas palavras e ações. Isto também nos torna irmãos de Jesus, porque a nossa obediência nos torna todos filhos do Pai Celestial. Pelo dom da plenitude da graça, a nossa Mãe Santíssima teria compreendido plenamente que a sua unidade com o seu Filho era principalmente o resultado da sua obediência partilhada à vontade do Pai. Ela não só experimentou a concepção do Filho de Deus no seu ventre, mas também teve a profunda experiência de concebê-lo no seu coração através da sua obediência à vontade do Pai. Essa concepção de Jesus dentro do seu coração imaculado teria sido para ela inequivocamente clara e a causa da sua maior alegria. Por isso, ela teria valorizado esta maternidade espiritual do seu filho como o maior dom de todos, ainda mais do que o dom da maternidade natural. Reflita hoje sobre o fato de que você também é convidado a ser mãe e irmão de Jesus. Você participa desses santos chamados por meio da obediência à vontade do Pai. Quanto mais claramente você ouvir Deus falar e mais plenamente você obedecer a tudo o que Ele diz, determinará a profundidade da união espiritual que você terá com Ele. Nosso eu natural deve dar lugar à vida sobrenatural da graça. Faça a escolha, com Nossa Mãe Santíssima, de buscar a vida gloriosa da graça para que você conceba o Filho de Deus em seu coração, se torne um verdadeiro filho do Pai Celestial e se torne um irmão ou irmã espiritual de Nosso Senhor. Amigos e familiares de Deus. Homilia do dia 26 de setembro de 2023, site Pocket Terço. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Se a terra boa de que Jesus nos vem falando ao longo dos últimos dias é aquela que acolhe a semente da palavra e, pela perseverança, dá fruto em abundância, esse fruto não pode ser de índole diversa da própria palavra de Deus, ou seja, deve ser um fruto de alguma maneira divino, pois o que germina não pode ser especificamente distinto da semente que lhe dá origem. Por isso, o fruto da palavra que cai em terra boa não é senão a graça santificante, que, fazendo-nos participar da própria natureza de Deus, nos introduz realmente na família divina. A isso aludem aquelas palavras do Senhor que encerram o Evangelho de hoje: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. É óbvio que, segundo a natureza humana, somos filhos daqueles nos engendraram, mas, pela participação que a graça nos proporciona na natureza de Deus uno e trino, somos num sentido muito verdadeiro filhos do Pai, portadores de uma nova vida, herdeiros com Cristo da glória eterna. A filiação divina de Jesus, como sabemos, é própria e natural, no sentido de que ele é realmente Deus e compartilha com o Pai e o Espírito Santo a única, mesma e indivisa natureza divina. Nós, ao contrário, somos filhos de Deus por adoção, mas sem que isso signifique uma simples ficção jurídica. Ao sermos adotados pelo Pai, recebemos também uma participação análoga em sua própria natureza, já que a infusão da graça na essência de nossas almas implica, entre outras coisas, a presença amorosa e amigável de toda a Santíssima Trindade no castelo interior que cada um de nós traz dentro si. Que saibamos preservar esse dom tão grande que é a graça santificante, pela qual vale a pena perder tudo, inclusive esta vida natural. Que Deus nos conceda ainda a força de evitarmos todo pecado grave e todo pecado venial deliberado. Deus abençoe você.